Olá, eu sou a Gabriela, sou doutoranda do Programa de Doenças Infecciosas e Parasitárias e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do Laboratório de Investigação Médica 6, que é o Laboratório de Imunopatologia da Esquistossomose e outras parasitoses. O chefe do laboratório é o professor Ronaldo Grischek, que também é meu orientador. Aqui no nosso laboratório nós trabalhamos principalmente com 4 parasitos: o Strongyloides, o Toxocara canis, Schistosoma mansoni e o Blastocystis. Então, as nossas pesquisas, nossas linhas de pesquisas são baseadas nesses parasitos. Aqui nós fazemos principalmente imunologia, normalmente utilizando a imunologia no diagnóstico imunológico. Também trabalhamos com biologia molecular dessas parasitoses. Com isso, eu vou mostrar para vocês um pouco do laboratório e também vou mostrar para vocês um experimento que eu estou fazendo essa semana. Eu vou fazer o Western blotting e para que a gente chegue no Western blotting, o Western blotting é uma técnica imunológica em que a gente tem frações de proteínas de um antígeno, de um parasito, no caso, e que eu vou colocar para reagir com o soro dos pacientes suspeitos de ter a parasitose que eu estou testando. Antes da gente chegar no Western blotting, a gente precisa fazer alguns passos, como por exemplo, um gel de acrilamida. Depois a gente vai aplicar uma corrente elétrica nesse gel. Depois nós vamos transferir esse antígeno para uma membrana, para depois nós fazermos o Western blotting. Então é uma técnica que é um pouco demorada e eu vou mostrar alguns passos para vocês hoje. Aqui nós temos alguns vermes adultos de Toxocara canis e de Ascaris lumbricoides. Toxocaríase é uma linha de pesquisa que nós trabalhamos aqui no LIN 6 com testes imunológicos, imunologia aplicada para toxocaríase, cinética de anticorpos. Então nós temos essa linha de pesquisa com Toxocara estabelecida aqui no laboratório. E nós também conseguimos imitar parte do ciclo de vida desse parasito em laboratório, de forma experimental, porque nós utilizamos antígenos da larva desse parasito. E para isso nós precisamos ter essa larva aqui. Então nós precisamos de uma fêmea adulta, para que a gente consiga retirar os ovos dessa fêmea. E aí nós vamos imitar esse ciclo de vida na fase em que os ovos precisam de um solo adequado, de uma temperatura, uma umidade adequada, para que a larva se desenvolva dentro dele. E nós fazemos isso aqui, nessa estufa. Então, ao invés da gente ter solo e ausência de luz solar direta, mas uma temperatura razoavelmente elevada, o que nós temos são garrafas, né? Várias. Aqui nós temos os ovos que foram retirados de uma fêmea adulta de Toxocara canis, que está aqui nesse líquido, para que ele consiga desenvolver a larva dentro desse ovo. E aqui nós temos ovos que foram, na verdade, isolados de fezes de cães que já estavam infectados, ou foram diagnosticados com toxocaríase naquele momento, ou então estão eliminando após ingestão de um medicamento antiparasitário. Então aqui nós mantemos os ovos para que eles se tornem larvados e depois nós vamos retirar e isolar essa larva para que a gente possa fazer um antígeno para ser utilizado no diagnóstico imunológico. Bom, o experimento que eu estou fazendo essa semana, ele começa aqui, com esse gel de acrilamida. Então, primeiro, ontem eu polimerizei esse gel
e deixei ele na geladeira para hoje dar continuidade ao experimento. Naquele gel que eu mostrei para vocês, nós vamos colocar a nossa proteína, o antígeno que a gente tem interesse, e nós vamos aplicar uma corrente elétrica. E essas proteínas, elas vão fazer esse movimento, tá vendo? Correr de um polo para o outro em diversas frações, né? Então, elas ficam esses quadradinhos. E aí, nós podemos ou fazer uma coloração para saber quais são as frações de proteínas do antígeno que aparecem, né? Qual é o seu tamanho. Ou então, nós podemos transferir a proteína que está aqui para uma membrana e aí dar continuidade e fazer o Western blotting, no meu caso. Esse gel foi corado com nitrato de prata. Quando você o armazena assim, ele pode durar por muitos anos. Esse aqui, por exemplo, já tem alguns anos. Então, aqui nós conseguimos ver o antígeno de excreção-secreção de toxoparacanes. Vejam, esses quadradinhos aqui são todas frações de proteína desse antígeno. Essas aqui, todas frações de proteínas do antígeno de excreção-secreção de toxoparacanes. Bom, depois que a gente faz a transferência dessas frações de proteína para uma membrana, é que nós vamos começar a fazer o Western blotting, que vai ter um resultado parecido com esse aqui. Então, nós vemos aqui as frações proteicas, né, que o anticorpo do paciente reagiu. Então, essas aqui são frações imunogênicas, ou seja, frações que o sistema imune do paciente reconheceu, né, reconheceu essas frações do parasito e mostrou isso pra gente dessa maneira. E aqui é um padrão de massa molecular que nos indica quantos quilodaltons essas frações proteicas têm. Aqui nós temos os caramujos do gênero Bionfalaria. No ciclo da esquistossomose, o parasito precisa passar por esses caramujos, precisa infectar esses caramujos para que ele continue o seu ciclo de vida. Então, aqui no laboratório, nós conseguimos mimetizar, nós conseguimos imitar o ciclo de vida do parasito de forma experimental, da mesma forma que ele acontece na natureza. Aqui no Linceis, nós também mantemos o ciclo experimental dos estrongiloides venezuelenses, que o seu antígeno pode ser utilizado para diagnóstico imunológico, justamente porque a gente não consegue, e por motivos éticos até e de segurança, antígenos de estrongiloides stercoralis, que é a espécie que infecta humanos. Então, aqui nós temos fezes de animais que são infectados com estrongiloides venezuelenses. Essas fezes estão diluídas em água para que elas fiquem mais molinhas. E aí nós vamos usar esse carvão, vai ser misturado para quê? Para que a gente estimule o desenvolvimento das larvas de estrongiloides. Então, o William vai mostrar para vocês aqui, ele vai macerar um pouco essas fezes para poder ficar bem homogêneo. Depois esse material depois vai ser desinfetado, tá, gente, apropriadamente. E agora ele vai colocar o carvão.
E agora ele vai colocar o carvão. E misturar. Ele vai fazer essa abertura aqui para permitir a visualização depois das larvas filarioides em um aparelho específico para isso. Tá? Que é como se fosse uma lupa. Esses aqui vão para uma estufa, vão ficar mais ou menos a 28 graus, para permitir e estimular o crescimento, né, e o desenvolvimento das larvas de estrongiloides em larvas filarioides, para depois ser utilizados para que se faça a manutenção desse ciclo. Ou seja, aqui no Lincês nós mantemos, de certa forma, o ciclo de forma experimental do estrongiloides, do Toxocara, em parte, e do Schistosoma mansoni.